Eu queria agora chamar a atenção do nosso público. Vocês sabiam, gente, que o corpo humano renova 50 bilhões de células todos os dias? E para o corpo humano conseguir renovar, né, essas 50 bilhões de células, a gente precisa oferecer para o corpo uma alimentação adequada, para essa máquina funcionar direitinho, como tem que ser. O que muitas pessoas não sabem é que a má alimentação pode estar relacionada com dores musculares. Como assim, Tati? Hoje tem um convidado especial que vai explicar tintim por tintim essa história. Muito obrigado pela presença. Obrigado, a gente recebe aqui no programa Mulher.com o fisioterapeuta osteopata Leandro Souza. Prazer recebê-lo, Leandro. Obrigado, o prazer é meu. Leandro, é verdade que a má alimentação pode resultar em dor muscular? É verdade. Cerca de 25% das queixas de dores musculares, torcicolos, dores lombares, dores nos ombros, essas dores musculares na região do pescoço estão relacionadas à má alimentação, né? A má alimentação hoje ela é epidêmica, nós temos um número crescente de pessoas obesas ou acima do peso, e isso vem a cada dia se tornando como um fator perpetuador de doenças ou até mesmo criador de doenças. E as dores musculares, articulares estão envolvidas nisso. Quando a gente fala em má alimentação, se você pudesse exemplificar, quais são esses alimentos que mais ocasionam dores musculares, doutor? Os alimentos vão variar muito de pessoa para pessoa, né? Então, já conheci pessoas com alergia a café. Então, o café desenvolvia dores musculares. Mas existe uma gama que aparece com maior frequência, que são os alimentos gordurosos, os alimentos ricos em gordura, principalmente as gorduras saturadas, né? Alimentos do tipo fast food, excesso de lanches, enfim. E existe alguns alimentos que já são mais conhecidos como leite, algumas pessoas têm intolerância, glúten e outros tipos de alimento que podem acarretar em dor muscular propriamente dita. Em casa, como a pessoa ela vai conseguir identificar se aquela dor muscular, se aquele incômodo que ela está sentindo é proveniente de uma má alimentação, de algum alimento específico, ou se de repente apenas um trauma, uma atividade física que ela se exercitou demais, acabou forçando o músculo, ou um mau jeito na hora de dormir, na hora de pegar alguma coisa, subir uma escada, um armário. A gente consegue identificar, separar, doutor? Às vezes, para o leigo, pode se tornar um pouco difícil, porque a dor tende a se cronificar com o passar do tempo, a alimentação inadequada, que não é de um dia ou de uma semana, é de algum tempo, a dor tende a se cronificar. Uma das formas básicas de diferenciar, e a própria pessoa pode fazer essa autoavaliação, é avaliar a característica dessa dor. A dor muscular, propriamente dita, é uma dor que aparece quando o indivíduo contrai o músculo, né? Então, é bem comum o torcicolo, onde a pessoa fica com a cabeça numa posição torta por causa da dor. Toda vez que ela tenta desfazer aquela posição, a dor aparece. Isso é uma dor muscular bem característica. Por outro lado, a dor relacionada à alimentação, ela tem algumas nuances. Então, o movimento em si, muitas vezes, não fica completamente impedido. Então, isso diferencia uma dor muscular característica. Uma outra coisa que diferencia é a existência ou não de um trauma, um acidente. Então, se o indivíduo sofreu um acidente de carro, é bem provável que ele vá desenvolver dores musculares bem próximo ao episódio do acidente, né? As dores relacionadas à alimentação, elas tendem a aparecer de uma forma lenta, que vai aumentando gradativamente com o passar do tempo, porque, entre aspas, é como se o organismo estivesse ficando intoxicado pela má alimentação. Então, ela vai se agravando até que chega um momento que ela aparece como uma dor muscular propriamente dita, que a pessoa diz, eu estou com uma dor muscular. E, na verdade, a causa não é aquela, é a alimentação. Perfeito. Segundo a sua experiência dentro de consultório, qual é a dor mais comum? A dor mais comum é a dor que aparece... Posso mostrar aqui? Por favor. A dor mais comum, eu trouxe aqui para vocês uma coluna para vocês verem, então essa coluna é bem didática, né?
Só para vocês conhecerem, a parte amarela é a região do pescoço, é a coluna cervical. A parte laranja é a coluna dorsal, onde se ligam as costelas. A parte vermelha é a coluna lombar. 40% das queixas relacionadas à coluna são na região lombar. Nessa região vermelha. Nessa região vermelha, tá? Existem alguns fatores que explicam isso, principalmente porque a região lombar é quem vai suportar toda a carga abdominal. Então, aí a obesidade se torna um fator importante que gera sobrecarga aqui. E, além disso, é um ponto de maior fragilidade da coluna. Já que ele tem que sustentar mais peso, ela, em tese, teria que ter mais musculatura saudável para isso. Quanto mais o indivíduo engorda, mais o abdômen enfraquece e a musculatura não suporta a própria carga. Doutor, me tira só uma dúvida. É nessa região que algumas pessoas acabam desenvolvendo lordose, escoliose ou não? Olha, lordose e escoliose são curvas normais da coluna. Então, nenhuma coluna é reta como um poste. Certo. Toda coluna ela tem um formato de um S, né? Nesse formato. Isso aumenta a resistência da coluna, dentre outras coisas. O aumento da lordose significa o aumento acentuado dessas curvas, que seria isso daqui, por exemplo. Então, todos nós, todos os indivíduos têm lordose. E não só lordose lombar, nós temos lordose no pescoço também. O aumento dessas curvas é que é o problema, porque você diminui espaços e aumenta a sobrecarga em alguns pontos específicos, que pode gerar dor. O que causa esse exagero, digamos assim, dessas curvas? Olha, principalmente sedentarismo, porque a própria musculatura vai enfraquecendo, e aí a má alimentação é um coadjuvante, ator principal, né? Porque, de uma forma geral, quem faz pouca atividade física se preocupa pouco com o organismo, não liga muito para a alimentação. E hoje nós temos fatores emocionais que vêm aparecendo a cada dia, né? Fatores psicoemocionais, assim como alimentar, também são fontes geradoras de mudanças posturais e dor. Perfeito. Doutor, como em casa a gente pode prevenir essas dores musculares e se de repente aquela pessoa que está me assistindo tem queixas, sofre, né, incomoda muito, que tratamento procurar, o que a gente tem hoje como opção, basta a mudança da alimentação, no caso dessa dor proveniente da alimentação, ou existe alguma massagem, intervenção de repente de algum medicamento, ou alguma atividade física, não sei, pilates, como tratar isso, como resolver esse problema? Bem, a primeira coisa mais importante é identificar a causa real da queixa, né? Então, é como nós falamos no começo, é diferente uma dor muscular de um acidente, um trauma, de uma dor muscular relacionada à alimentação. O mais importante inicialmente é você avaliar a real causa. Então, a osteopatia é uma especialidade que tem uma capacidade de avaliação muito interessante, muito grande, e consegue detectar quando essas causas estão relacionadas à alimentação. A partir daí, quais são os tratamentos, ou qual é o tratamento? O próprio osteopata pode fazer manobras para estimular os órgãos de forma que eles trabalhem melhor. É evidente que vai depender do paciente uma mudança, uma reequilibração, um reequilíbrio alimentar, isso é imprescindível, né? Então, não adianta a pessoa continuar comendo de uma forma inadequada enquanto ela faz um tratamento para que os órgãos trabalhem mais facilmente. Isso não vai acontecer sozinho. Ela vai ter que ter uma mudança de hábito. E, num segundo momento, reeducar toda a musculatura, toda a postura para que o indivíduo não desenvolva mais aquilo. Se a causa é alimentar, o pilar da mudança tem que ser a alimentação. Porque senão todas as outras coisas vão se desfazer ao longo do tempo. Vão ser aqueles casos de melhorei, passou um tempo, piorei. Porque a pessoa ainda está exposta ao que está causando a queixa. Pela vivência no seu consultório, doutor, existe uma faixa etária mais suscetível a esse tipo de problema ou não? Olha, infelizmente não. Infelizmente não. Isso acontece com pessoas de qualquer idade, né? Eu tenho uma experiência de trabalhar em algumas empresas, então nós pegamos indivíduos de faixas etárias completamente diferentes
Então, todas essas pessoas podem desenvolver esse tipo de queixa e, o que é pior, não se dão conta disso, né? E aí vem a questão do medicamento. O medicamento para dor muscular, quando ela é de um trauma, ele é muito eficiente. Quando ela é relacionada à alimentação, o medicamento, na maioria das vezes, é pouco eficiente ou sem efeito algum, né? Ele só causa um fator de analgesia, tira a dor, porque ele tem substâncias químicas, enfim, mas ele não age na raiz. Então, a pessoa continua desenvolvendo um quadro que tende a piorar e, às vezes, piorar muito. Na verdade, é muito interessante, então, nesses casos, doutor, a pessoa, né, o próprio ser humano fazer aquela autoavaliação, né, se de repente ele não teve nenhum trauma, nenhum incidente, Exatamente. E está sentindo uma dor muscular, ele de repente fazer, né, aquela parada, e tentar identificar algum alimento, algum hábito alimentar, algo que possa estar ocasionando essa dor e, paralelo a isso, também procurar um especialista para fazer essas correções, esses exercícios para melhorar esse incômodo. Muitas vezes o organismo por si só e o paciente por si só não vão conseguir identificar isso, né? Até porque essas informações são tanto quanto novas e as pessoas não relacionam isso, né? Como é que eu tenho dor lombar relacionada ao que eu estou comendo, né? Então, o parecer de um profissional é imprescindível para que o indivíduo tome o rumo certo, para que ele possa, o mais breve possível, sair daquele quadro de dor. Perfeito. Doutor, só para a gente entender, então a gente já inclusive ouve muito falar que pelo menos aí 20% das causas de enxaqueca, né, estão relacionadas com algum tipo de alimento que causa essa enxaqueca na pessoa, no indivíduo. No caso da dor muscular, o que acontece dentro do nosso corpo, no nosso organismo, que de repente aquela substância de um determinado alimento, vamos exemplificar aqui, sei lá, um café. Então a pessoa vai tomar um café, como que aquele café vai agir dentro do corpo que vai resultar na dor, no incômodo no músculo? Todo o processo digestivo, ele libera substâncias tóxicas que são eliminadas pela urina, pelas fezes, muitas vezes até pelo suor. Né? E substâncias boas que são absorvidas para que o organismo, a máquina, como você disse, continue funcionando, né? No caso da intolerância a qualquer alimento ou da sobrecarga de um sistema, do sistema digestório, por qualquer alimento, essas toxinas elas são eliminadas de uma forma que o corpo não consegue tirá-las. Entendi. Então isso acaba criando uma situação de desconforto para o organismo. E aí existem uma série de relações anatômicas entre os órgãos e a musculatura para explicar a dor, né? É bastante comum aquela pessoa que fala assim, olha, eu já tive pedra no rim e aonde me doía era na lombar. Não só o rim cria uma dor desse tipo, todos os outros órgãos criam dores muito parecidas a dores musculares e com áreas específicas, né? Então, só para você ter uma ideia, indivíduos que têm intolerância a algum alimento têm uma chance maior de desenvolver dores no ombro, porque tem muita relação com o metabolismo do fígado, né? Essas dores musculares na região do pescoço têm muito a ver com a má digestão, principalmente relacionada ao estômago. Então, é muito comum o indivíduo falar assim, olha, eu acordei com dor, é o meu travesseiro. Não, a chance de ser o seu travesseiro é muito pequena, a não ser que você tenha trocado o travesseiro. Senão é muito pequena. Normalmente é o que a pessoa comeu na noite anterior. Muito interessante, doutor. Eu vou fazer o convite para você voltar numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre isso. Quero agradecer demais a participação do fisioterapeuta osteopata Leandro Souza e até breve. Adorei nosso bate-papo. Obrigado.